Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Mais um episódio chegando na parceria de KTO, No The Odds e ainda Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. E hoje, Coral Freitas, nós temos o prazer de receber o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, está conosco. Professor, seja muito bem-vindo ao Resenha das Gurias. É um prazer ter você conosco. Obrigado pelo convite, prazer participar com vocês. Professor, primeiro, uma honra para nós receber Arthur Elias aqui no Resenha das Gurias. Já tínhamos conversado com o professor, mas faz um pouquinho de tempo, ainda estava no comando do Corinthians. E agora pra gente falar muito sobre seleção brasileira, sobre esse um pouco mais de um ano também, professor, em que tu estás no comando da seleção. E é exatamente sobre isso que queríamos começar lhe perguntando. Como é que foi esse primeiro ano? Como foi também a disputa dos Jogos Olímpicos, A gente viu a seleção brasileira saindo de uma Copa do Mundo em que tinha sido eliminada na primeira fase para uma seleção que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos. Então eu queria lhe perguntar como foi assim nesse curto prazo, esses resultados também, esse trabalho, como tem sido para você? Bom, um curto prazo, mas muito intenso, muita coisa. Não dá para eu passar tudo para vocês como foi, Porque foram várias convocações, a gente teve um processo de procura, das jogadoras que se adaptavam melhor aquelas ideias que eu entendia que seriam mais eficientes para a gente numa competição como as Olimpíadas. Foi aberta a seleção a bastante atletas, tanto jogadoras jovens quanto jogadoras experientes, e aí fomos fazendo essa seleção para as Olimpíadas, escolhendo as jogadoras, como eu disse, que a gente entendia que seriam as melhores para a característica da competição. Tivemos, junto a isso, esse processo, bons resultados, enfrentando adversários fortes, participando de uma competição oficial, como a Copa Ouro, e chegando numa primeira final comigo. E depois a gente desenvolveu uma preparação muito, muito boa na Granja, com o grupo olímpico. Fomos para a França sabendo que ia ter muito pouco tempo para treinar, mas com um grupo muito preparado em todos os aspectos, mentalmente, com uma unidade muito forte, o grupo preparado nas alternativas táticas que a gente tinha para cada confronto, o grupo preparado para jogar uma primeira fase, passar o processo com trocas de sistema, trocas de atletas e chegar bem preparado para o mata-mata. E foi incrível a campanha, porque foram adversários muito difíceis, que o caminho olímpico, e eu acho que se a gente fosse definir algum caminho anterior, seria difícil definir um caminho mais difícil do que a gente encontrou. E a equipe correspondeu muito bem, e muito contente do nosso ambiente, da nossa atmosfera, da nossa união e da execução do que a gente treinou anteriormente, daquilo que a gente passava como alguma alternativa de plano de jogo, de forma rápida e com muita confiança. Os atletas pegaram e executaram muito bem. E o Brasil foi merecedor dessa medalha, que fazia muito tempo que a gente não tinha. Ficamos um pouquinho frustrados por não ser a medalha de ouro, mas eu entendo que o saldo ele é para lá de positivo, por ser pouco tempo que eu estou na seleção, por a gente ter revelado, trazido jogadoras que não haviam jogado competições importantes assim para a seleção e elas irem tão bem. E a gente sair com essa medalha que engrandeceu o nosso futebol feminino. Arthur, quando você foi apresentado pela CBF como novo técnico, você comentou muito sobre essa questão de trazer resultados, claro, a curto prazo, mas também com esse planejamento à frente da seleção, mas de que a seleção ela precisava voltar para o seu lugar, de recuperar essa confiança até mesmo frente às adversárias do Brasil, depois do que foi também o desempenho na Copa do Mundo, quando o Brasil não passou daquela primeira fase. O quanto que essa medalha de prata ela representou também em relação aos seus objetivos traçados, e até já faço essa pergunta também agora no próximo objetivo. A gente sabe que tem a Copa do Mundo de 2027, vai ter uma Copa América também no próximo ano. A partir desse resultado, desse primeiro resultado com a medalha de prata, o que você também já pensa logo à frente com a seleção brasileira? Bom, o resultado ele refletiu o que eu sempre pensei do futebol feminino brasileiro, da capacidade que a seleção sempre teve de ser competitiva e chegar em finais e vencer campeonatos assim, ainda que a gente
por situações de jogo não conseguimos vencer ainda uma Copa do Mundo e nem uma Olimpíada, mas eu sempre acreditei que a seleção poderia passar nesses mata-matas e vencer os adversários, seja eles quais forem, né, tanto na primeira fase e especialmente no mata-mata, que é um caráter diferente, né, mas eu vejo que a gente tem muita qualidade no nosso futebol, eu conheço há muitos anos, e eu acho que o resultado trouxe isso, então era uma certeza que eu tinha quando assumi, falei publicamente, e eu falo aquilo que eu penso sempre, e fui trazendo o grupo nesse sentimento, nesse ambiente, nesse objetivo, e as jogadoras hoje elas entendem, né, a capacidade que o futebol brasileiro tem, e tem jogado com nível alto, ainda que com pouco tempo, né, que eu tenho trabalhado na seleção. Então, o primeiro objetivo, que era esse que eu falei, foi cumprido. E o nosso próximo objetivo é pensar grande, ser ambicioso. Nós temos uma Copa do Mundo em casa, eu não vou trabalhar sem pensar em ser campeão. Nós vamos pensar em vencer a Copa do Mundo em casa. Eu acho que o futebol brasileiro feminino merece essa conquista, é um momento especial de desenvolvimento, de uma oportunidade única de uma Copa no nosso país, e o meu trabalho, a minha responsabilidade é fazer o melhor para a seleção brasileira e até lá o processo ser todo ele focado para chegar preparados para vencer a Copa do Mundo, que futebol, né? São situações difíceis, muito equilibrados jogos. Então, lá na frente, a gente vai precisar criar um ambiente e uma equipe que esteja realmente preparada para esse objetivo. Então, temos muitas fases até lá, temos a Copa América, temos muitas datas FIFAs, e acredito que jogando contra adversários fortes, né, jogando bastante, dando sequência, né, no nosso trabalho, com cada vez mais consistência também, nesse processo de ir preparando jogadoras desde agora para 2027, é muito importante para que a gente consiga aproveitar esse tempo que eu tenho até lá, que nós temos até lá, e sabendo, né, tranquilamente que nós vamos ganhar, nós vamos eventualmente perder, que vão, né, ter jogos no processo que muitas vezes as pessoas de fora não entendem, né, o quanto a gente está tirando de cada passo que se dá, mas sempre aproveitando cada oportunidade que eu tiver com as atletas para trabalhar. E, professor, eu ouvi, essa semana acho que a Duda deu uma entrevista para o Sport TV, eu acompanhei, e perguntaram para ela isso, o que mudou nesse ciclo do Arthur Elias que fez vocês chegarem ali na final dos Jogos Olímpicos, conquistarem mais uma medalha de prata para a seleção brasileira, e ela falou que foi muito esse fato, esse discurso de que o Brasil ia conseguir, que tu falava para elas que ia dar certo, que iam buscar essa medalha, então essa retomada da confiança também da seleção brasileira, né? E eu queria lhe perguntar como é que foi esse trabalho para reconquistar a confiança das meninas para que elas entrassem nos Jogos Olímpicos acreditando mesmo que íamos chegar ao pódio e que poderíamos brigar ali com as outras seleções que estavam à nossa frente em ranking, que eram cotadas como favoritas acima do Brasil. Mas como foi esse trabalho, assim, para fazer com que as meninas realmente acreditassem que era possível, assim, na prática mesmo? Claro, claro. Só falar não adianta nada, né? A gente só ir lá e discursar para a jogadora não é assim que ela vai entrar confiante dentro de uma partida. A gente precisa fazer um trabalho que elas entendam, que tenha uma lógica, que tenha uma sequência clara, né, das funções que elas têm que exercer em cada momento, que seja cada dia de treino, né, um aprendizado, um reforço, um crescimento, né? Então, eu vejo que o grupo, isso eu também sempre vi, né, quando vem para a seleção, são atletas que jogam por toda a trajetória delas, o sonho delas, então isso tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, mas a gente precisa trazer não só esses valores que são importantes para construir o ambiente e abrir a mente das atletas para situações novas, né, algo novo que elas possam fazer e elas entenderem que isso enriquece a capacidade delas, mas especialmente aquilo que está sendo passado, a gente mostrar que tem dado certo, né? Que aquilo tem um efeito positivo para o crescimento da seleção. E acho que foi
nesse processo, né? Mesmo a prioridade sendo dar oportunidade e selecionar jogadoras, acho que a gente desde o começo foi conseguindo, ainda que com oscilações, mostrar para elas aquilo que vinha dando certo e como a gente queria chegar nos Jogos Olímpicos e também durante a competição, porque há oscilações e há dificuldades, né, que aparecem, como apareceram muitas, né, durante a primeira fase especial e também no mata-mata, porque tivemos muitos desfalques, muito complicado a logística, as viagens, o tempo curto, tudo isso já, né, sendo preparado desde antes para que tivesse sempre um olhar para a solução, né, não para aqueles problemas que a gente estava, que são normais do processo. Então, eu acho que as atletas vão confiando cada vez mais quando elas veem, entendem, né, veem lógica e veem que a coisa funciona. Professor, tem um nome da seleção brasileira que a gente falou muito durante os Jogos Olímpicos, que é o nome da Marta, né? E a gente viu tudo o que aconteceu com a expulsão dela, depois ela voltando. Teve essa medalha com a seleção, a segunda medalha dela, que faz a maior atleta também brasileira em termos de conquistas. E que eu acho que mesmo com essa informação, né, de que a Marta faz a sua despedida ou não, acho que isso a gente vai seguir até o ciclo de 2027, mas eu queria até aproveitar para lhe perguntar se você já teve alguma posição da Marta. Olha, Jogos Olímpicos acabaram sendo a sua última competição. É um nome que você acha que vai dar para contar até 2027? Ela até chegou a comentar que vai viver esse momento aqui no Brasil, porque ela esperou muito por isso. Mas como lidar com a Marta, né? E o lidar aqui é uma coisa extremamente positiva, porque a gente está falando da maior jogadora de todos os tempos, mas essa questão de administrar mesmo a presença da Marta, não só no ambiente da seleção, mas também dentro de campo. Olha, lidar como a gente sempre lidou, com muito respeito, admiração e conversa franca, né? Sempre, desde que eu assumi, foi assim que eu fiz, com todos os atletas. E com a Marta, claro, também especialmente, né, esse acolhimento e a conversa com ela sobre esse processo que depende especialmente dela, né? O futuro, né, as próximas situações. Ela continua jogando em alto nível, tenho acompanhado os jogos, o time dela vem muito bem, né, na Liga Americana, liderando, ela vem atuando bem, assim como as outras brasileiras também, então sigo acompanhando e não tive essa conversa ainda com ela, porque depois das Olimpíadas, né, são muitas coisas que a gente precisa fazer, do olhar para frente agora, né, de algumas decisões, de um reforço daquilo que já vinha sendo feito e trazer situações novas aqui para dentro do nosso departamento e para o nosso planejamento. E a conversa com a Marta ela vai existir, mas ainda não tive esse papo, porque é um papo que eu quero ter com ela, né, da gente eu entender primeiro o que ela pensa e também tomar as decisões melhores para a seleção, como sempre foi. A Marta casou recentemente, né, então fiquei muito feliz por ela, né, que ela tem uma família linda, construa uma família linda, né, que esse casamento tenha muita saúde, felicidade, então estou de longe ali acompanhando, mas é uma profissional, uma atleta fora de série, a melhor de todas, e que assim que eu tiver esse papo com ela, eu vou poder passar melhor para vocês, para todo mundo, as decisões que a gente vai ter. E, professor, em contrapartida da Marta, como o senhor citou também, a gente teve muitas meninas disputando sua primeira edição dos Jogos Olímpicos, e a gente vem de uma geração que, pelo menos para mim, me traz muito otimismo, assim, a respeito da seleção brasileira, né? Várias meninas que disputaram a última edição da Copa Sub-20, a anterior, comandada pelo técnico Jonas Urias, e conquistaram a medalha de bronze. A gente viu a Tarciane, por exemplo, sendo indicada também como a competir como uma das melhores do mundo, Lauren, Angelina, Priscila, vários nomes de meninas muito jovens, né, que ganharam oportunidade nesse novo ciclo, e eu queria lhe perguntar a respeito dessas meninas, né? O que a gente pode esperar, assim? A gente, como torcedor, a gente como brasileiro, dessa nova geração, porque eu tenho muitas expectativas e acho que muitas delas foram atingidas na disputa dos Jogos Olímpicos, mas a gente sabe que ainda é uma geração muito jovem, que ainda tem muito ainda, né? Muito mais a entregar. Então, o que o senhor vê também a respeito dessa nova geração que está surgindo para a seleção? Pode continuar com seu otimismo, tá? Porque eu acredito muito também nessas atletas, vejo que
tem uma evolução muito grande ainda pela frente. O fato de ter participado dos Jogos Olímpicos, com certeza, quem esteve lá foi uma experiência muito importante, né, como uma referência para as próximas competições importantes que a seleção vai participar. Mas não são só essas que foram, a gente tem várias outras jogadoras jovens que vão estar tendo oportunidade na seleção brasileira, assim como eu sempre falei, não tem idade para quando chega próximo a uma convocação, a gente precisa avaliar todas as atletas que têm condição e quem está no seu melhor momento e quem está mais no perfil e executando bem, né, a proposta que a gente traz e entende que é o melhor para a seleção. Então, eu vejo que o processo ele vai ser de continuidade e essas jogadoras que foram muito bem nas Olimpíadas vão ter novas chances para consolidar o seu nome, né, como grandes atletas da seleção brasileira, e também outras vão ter para assim como foi com elas, né, terem oportunidade de repente já na Copa em 27, são mais atletas para a Copa, né, isso é uma vantagem. Então esse processo ele vai ser feito e o Brasil está bem servido, e é como eu disse desde o começo, né, a gente tem ótimas jogadoras para conseguir competir, mas aí sim concordo que estamos atrás e precisamos seguir nesse desenvolvimento constante da modalidade para que a gente tenha cada vez mais estrutura, revelar mais atletas, né, que o país realmente a gente possa ter esse processo a longo prazo também, mas o meu papel é cuidar desse curto e médio prazo e fazer a seleção brasileira competir para ser vencedora. Professor, até queria que o senhor pudesse falar sobre duas jogadoras que representaram o Brasil aqui do Rio Grande do Sul. A Lorena, goleira do Grêmio, e especialmente porque teve muito o seu voto de confiança em relação à Lorena. Ela teve um processo muito complicado da recuperação da lesão, um ano depois voltando a jogar e teve o seu voto de confiança também para voltar para a seleção antes mesmo de voltar a jogar no Grêmio. E a Priscila, né, que a gente acompanhou muito a evolução nela aqui, jogando pelo Internacional, a evolução dela. Já mudou de clube, foi para o América do México, muito fruto pelo que a Priscila vem apresentando há muito tempo. E eu lembro que no ano passado, quando a gente conversou na Colômbia, o senhor falou que se ela mantivesse mesmo esse nível, né, com certeza ela estaria na seleção, e a gente viu a Priscila, né, como um dos grandes destaques naquela partida contra a Espanha, a encarada mesmo para cima da goleira da Espanha. Mas se você pudesse falar desses dois nomes, assim, o quanto que a sua avaliação mesmo em relação à participação delas na disputa dos Jogos Olímpicos. Excelente. A Lorena foi um destaque da competição, uma das principais jogadoras das Olimpíadas, com certeza. É o que se esperava. Eu conheço a Lorena desde muito cedo, quando ela chegou para o futebol. Eu a recebi no Centro Olímpico, se não me engano, a Lorena tinha 15 anos, 16 no máximo, 15, 16 anos. Então, vi, né, o processo dela de formação, vi também, acompanhei as dificuldades, lesões que a Lorena teve, depois algumas decisões que ela teve na carreira que foram muito acertadas, que ela conseguiu se destacar em clube, e ela sempre foi muito consistente na seleção. Até antes da minha chegada, o que eu vi no tempo que ela teve com a Pia, ela foi uma goleira muito segura, e aí depois, não digo nem que foi uma aposta nesse caso, porque a gente tinha uma convicção muito grande na Lorena. Era mais uma questão dela estar com ritmo e estar melhor fisicamente, como ela já estava. E aí deu mais um salto, né, na qualidade que ela apresentou e no quanto ela nos ajudou, que foi realmente essencial em muitos momentos e na maioria dos jogos. E é assim que se espera, né? Eu confio em todas as jogadoras. O pessoal fala, mas a Lorena trabalhou muito, mas ela faz parte da seleção e nós temos uma grande goleira, assim como temos grandes jogadoras em todas as posições. E a Priscila, para mim também, desde da primeira vez que eu a convoquei, me impressionou, vendo de perto a personalidade, né, a maneira como ela se conecta ao jogo a todo momento, uma jogadora que tem o faro de gol, que tem oportunismo, que tem boa técnica, e que, acima de tudo, trabalha demais e acredita e entende também aquilo que é proposto para o crescimento dela seguir como vem sendo. Cada vez mais a Priscila
desde aquela Libertadores, que a gente conversou, inclusive antes dela ser eleita a melhor jogadora da competição, né? Eu já via isso, mas nunca havia trabalhado com ela, e fiquei muito satisfeito. Uma jovem que tem muito pela frente, e desejo muito sucesso. Acho que ela foi para um futebol que tem uma característica de um jogo tático, de um jogo que os campos e a estrutura são boas para jogar a Liga Mexicana hoje em dia, que está se reforçando, se qualificando, né? O nível está aumentando da Liga Mexicana, e ela vai ter oportunidade lá de mostrar o trabalho dela, de fazer gols, né? De participar, sendo decisiva, e seguir nessa evolução rápida que ela tem tido, e é uma jogadora que eu confio muito. Professor, para a gente ir encaminhando o nosso encerramento, não podemos deixar de lhe perguntar sobre o novo ciclo, né? Chegou a comentar ali também de algumas meninas que vão ganhar oportunidade também. A gente viu no período de treinos antes da viagem para a disputa dos Jogos Olímpicos, a Letícia Monteiro, meia do Inter, sendo chamada, a Paty Maldaner, zagueira do Palmeiras, mas que também é formada aqui nas categorias de base, recebendo a oportunidade. Queria lhe perguntar o que a gente pode esperar, e se pode dar algum spoiler para nós, assim, de algumas meninas que já estão, assim, no seu radar. O que pode nos falar a respeito desse novo ciclo, especialmente da Letícia Monteiro também, que é uma jogadora que atua aqui no Rio Grande do Sul e recebeu essa última oportunidade antes dos jogos? Recebeu e ela aproveitou a oportunidade. Ela foi muito bem conosco na preparação, né? Eu tentei deixar ela mais à vontade possível, e ela mostrou a qualidade que ela mostra no Inter. É uma jogadora muito técnica, com uma precisão muito boa para assistências, com uma boa participação nas ações ofensivas. Dei algumas referências defensivas para ela que ela pode melhorar. Uma jogadora que, né, fisicamente também pode crescer um pouco mais em alguns aspectos, e ela precisa só seguir fazendo o que ela vem fazendo no clube dela, no Inter, que é um clube que passou um campeonato, no início de campeonato muito difícil, né, mas depois se recuperou e foi super bem, fez grandes jogos, venceu grandes adversários, muito pela consistência que o Jorge deu à equipe, mas também pelas jogadoras de frente, né, que fizeram a diferença, né, e a Letícia, com gols, com assistência, participou disso. Pode ser uma jogadora que esteja nas convocações mais à frente, né, porque eu gostei muito, e também outras jogadoras, tanto do Inter quanto do Grêmio, a gente tem observado, e são jogadoras, especialmente as mais jovens também, que a gente vem olhando, como de todas as equipes, e podem ter, sim, oportunidade. Devemos ter jogadoras nessa próxima convocação aí do Sul. Olha, sempre... Estamos atentas. A gente sempre fica muito feliz, né, quando ouve, até porque somos muito bairristas, né? Só um mas a gente gosta muito de ouvir isso. Professor Arthur Elias, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado também à assessoria da CBF na figura da Clara. Pra gente fechar, teve aquela indicação, né? Aquela indicação para o melhor... A indicação para ser o melhor técnico do mundo no futebol feminino. Bom, teve o show da Ludmilla para comemoração da medalha de prata. Eu quero saber se já ligamos para Ludmilla para fazer essa comemoração, se caso essa premiação foi confirmada, mas só pela indicação já merece muito. Não, pô, isso contratar a Ludmilla, só a CBF, eu não. Mas até dessa comemoração, né, acho que é importante citar a forma como a CBF deu de condição para toda a competição, né, para as Olimpíadas, da gente executar esse trabalho com muito apoio, muito suporte, né, e também nesse fechamento, né, uma comemoração com não só a Ludmilla, mas com tudo que foi feito. Familiares foram até a França acompanhar o jogo, voltaram para cá, para o Rio, teve a festa aqui no Rio, então, assim, foi muito, muito bacana esse fechamento de uma conquista tão importante que a gente teve. E essas conquistas individuais, elas, no fundo, elas nunca são individuais, né? Eu divido isso com toda a minha comissão técnica, com todo o departamento. É um trabalho extremamente coletivo, que estamos aqui todos os dias com quem eu trouxe para cá, para a CBF, mas também com
com outros profissionais que estão nas convocações e pessoas que eu confio muito e que fazem esse trabalho. Então, a indicação é para toda a comissão técnica, eu simplesmente represento como treinador a liderança, e também vejo que é uma primeira indicação só, espero que a gente consiga estar sempre entre os melhores, porque é assim que, como eu digo das jogadoras, é assim que a seleção brasileira merece. Bom, vamos preparar esse show aí de alguma forma. Professor, merece muito, né? Merece muito essa comemoração, né? Vamos conversar com o presidente, colocar a Cris nesse papo também. Vamos fazer, acho que se a gente fizer, organizar nas redes sociais, dá pra fazer uma vaquinha online pra pagar o show da Ludmilla. O churrasco, quando o senhor vier ao sul, a gente garante também, não tem nenhum problema. Professor, muito obrigado. Só de estar entre os 6 já... Tá bom. Mas vamos providenciar esse churrasco, tá? Só pela indicação, acho que já vale churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Opa, gaúcho, eu tô aí, hein? Bom, esse eu aceito. Professor, muito obrigada mesmo por nos atender, por dar essa aula também. A gente fica muito feliz de receber o senhor mais uma vez e agora como técnico da seleção. E até a última vez que a gente recebeu o Arthur Elias aqui no Resenha, nós falamos, né, que o nosso sonho era um dia ver Arthur Elias comandando a seleção brasileira. Então, o reencontro do Resenha das Gurias com o professor, falando sobre seleção brasileira. Estamos muito felizes também, professor, e desejamos muito, muito, muito mais sucesso para o senhor, para a seleção, enfim, para o nosso futebol feminino num todo. Obrigado, eu desejo muito, muito sucesso para vocês também, mais ainda, né, já vem crescendo e parabéns pelo programa, que sempre é muito importante, né, as pessoas especializadas para o futebol feminino, para a gente divulgar as informações corretas e com esse otimismo e essa parceria que você tem com todos do feminino, tá bom? Grande abraço, sucesso. Este, portanto, Arthur Elias, o técnico da seleção brasileira feminina. Que momento desse honra, Resenha das Gurias. Nada vai estragar nosso dia agora, como diria Charlie Brown. Entrevista. Na sequência, a gente vai falar também sobre o Campeonato Gaúcho. Na sequência, tem a presença da dupla Grenal, mas ainda teremos a última rodada. Mas antes, vou aproveitar para dar um recado aqui. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda a KTO, atenção, hein? KTO.com, todo jogo é igual, tá maluco, né? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, odão para palpitar com muito mais emoção e também muitas outras vantagens para você jogar junto e com responsa. O lance do jogo é ser imprevisível, por isso acesse kto.com e aproveite. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vamos falar, Carol Freitas. Odão para essa última rodada do Campeonato Gaúcho Feminino. Mas antes, né, vamos dizer que eu falei aqui no Resenha das Gurias que o Corinthians ia ser campeão brasileiro. Se eu tivesse errado, né, ia ter um tweet retrô como fazem no Bola nas Costas, mas... Não que fosse muito difícil, né, dizer o óbvio. Mas, enfim, o Corinthians foi campeão brasileiro, então, né, teve mais uma isso na conta entre do Corinthians. uma semana e outra. E sobre o nosso querido gauchão feminino, temos a última rodada neste domingo às 3 horas da tarde. Tem uma vaga em jogo só. As outras 2 3 times buscando. Já estão preenchidas. Então o negócio é o seguinte, tá? Juventude, Brasil de Farroupilha e Futebol com Vida já estão garantidos na segunda fase, no hexagonal, que vai ter também a dupla Grenal. E temos nesta última rodada Elite e Flamengo de Tenente Portela disputando a última vaga, a segunda fase. E aí os jogos serão Juventude, que é o atual líder com 100%, e o Vidal Pro, que é o lanterna, sequer pontuou. Flamengo de Tenente Portela enfrentando o Futebol com Vida e precisando vencer. Qualquer outro resultado já elimina o Flamengo. E no outro jogo, Elite e Juventude Dr. Salomé Goulart. E aqui na situação desse jogo é parecida com a do Flamengo, tá? O Elite, para se classificar, se vencer, tá classificado. Se empatar e o Flamengo também empatar, tá classificado. Então, o Elite tem uma situação um pouco mais confortável e o Flamengo tem uma situação um tanto quanto surpreendente negativamente, na minha opinião, porque eu achava que era um time que ia se classificar, colocava ali no odão da KTO no início da competição como um dos 4 que avançaria. Mas além de vencer o Futebol com Vida, tem que torcer pro Elite no máximo empatar com o Juventude. A tarefa do Flamengo é bem mais complicada do que a tarefa do Elite. É muito difícil porque o Elite, o Flamengo, vai enfrentar um time que vem muito bem no campeonato, o Futebol com Vida, só perdeu um jogo, foi justamente pro Juventude, na última rodada por 4-0. E o Elite vai enfrentar um time que, junto com o Vidal Pro, são os piores times do campeonato em questão de aproveitamento, em questão de atuações. Então, o Juventude Dr. Salomé Goulart só venceu um jogo do Vidal Pro.
Então é um time que sofre muitos gols e aí será o adversário do Elite. É muito difícil a vida do Flamengo, precisa praticamente de um milagre para avançar e eu acho que tem que fazer o seu resultado. Vai ser aquele momento que, assim, terminou o teu jogo, né? Porque os dois tem que começam ficar no mesmo com o horário, celularzinho. fica um celularzinho acompanhando. É assim que vai ser o domingo. E surpreende muito, na minha opinião, porque o Flamengo é um time que disputou a Série A3 recentemente, que desde que criou o futebol feminino sempre conseguiu avançar a segunda fase do Gauchão Feminino, iniciou esse estadual goleando o Vidal Pro, depois fez um jogo duríssimo contra o Juventude, quase arrancou um empate do Juventude ali na segunda rodada, e depois descambou. Pra mim é triste pro nível do futebol mesmo, por tudo né? Que já fez das últimas temporadas, realmente o Flamengo. Mas eu acho que ao mesmo tempo, né, mostra times como o Futebol Convida, né? Com um desempenho melhor. A gente tem também na base time muito jovem também. do Futebol Convida também, de muitas meninas jovens, né, que estão tendo essa oportunidade também de disputar o estadual. O Brasil é um time que tinha disputado a Série A3 nessa temporada, perdeu muitas meninas pro Flamengo de Tenente Portela, inclusive, mas conseguiu se reorganizar e tá ali na vice-liderança do Campeonato Gaúcho. E só pra encerrar sobre Gauchão aqui, fazer uma divulgação que o pessoal do Brasil pediu. Vai ter um almoço em prol do futebol feminino do Brasil no domingo, ao meio-dia. Ingressos a R$50. Pode ir lá nas redes sociais do Brasil, Cerc Brasil Feminino, para adquirir o ingresso. Um almoço, 50 pila o ingresso, galeto, salsichão, macarrão, um almoço bem gringo, pra angariar fundos também pro futebol feminino. Então fica aí o convite pra quem tá de boa, se você não for, você pode fazer a doação que vai com certeza ajudar muito também a vida do Brasil de Farroupilha. Bom, tem muita coisa ainda para rolar nesse Campeonato Gaúcho, especialmente com a rodada de domingo. E para lembrar também que a partir do próximo mês nós teremos a dupla Grenal também voltando. Então, um gauchão que promete muito, com o Juventude no ano que vem ao lado da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem muita coisa e por isso, senhoras e senhores, você também que nos acompanha em imagens aqui no YouTube de GZH, a gente vai voltar na próxima semana porque tem muita coisa para discutir ainda. Deixa eu aproveitar para agradecer mais uma vez, parceria de KTO, Trilegal, e nós voltamos na próxima semana, Carol Freitas. Vamos que as guria!